para todo mundo, pessoal que está aqui no salão, né? Os amigos que estão nos acompanhando pela sala virtual. Nós vamos dar início à nossa oficina de hoje, dando continuidade a essa fase de ciclo que a gente está trabalhando. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, tá? Nós vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, aos bons espíritos pelo amparo e pela inspiração que eles nos ofertam constantemente, e que de nossa parte, Senhor, consigamos realizar o melhor de nós, em favor da nossa caminhada e de todos aqueles que nos circundam. Te rogamos, ao teu coração augusto, o amparo espiritual às criaturas nesta terra bendita que nos serve como escola para a reeducação do espírito, que possa o Senhor levar, através da pleiade espiritual, o lenitivo necessário de que cada um necessita, a fim de recuperar-se das suas dores e sofrimentos pelos quais passam e enfrentam no presente momento. Que a tua misericórdia, Jesus, possa nos envolver a todos nesta caminhada que estamos realizando ao longo das eras. Te rogamos hoje, em especial, em favor do Wesley Turhan, amigo do nosso querido Wilson, desencarnado há aproximadamente uma semana, que os amigos benfeitores possam auxiliá-lo nesse momento de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual. E, igualmente, auxiliar aqueles familiares e companheiros mais próximos que aqui permaneceram. Assim, Jesus, nós sempre te pedimos que esteja com todos nós, pois temos a certeza que de ti nós muito precisamos ao longo da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre ciclo. Semana passada, o Cláudio desenvolveu no primeiro dia o que era o conceito básico para a gente entender como é que os ciclos funcionam, o que é um ciclo, como é que a gente vai compreender isso que faz parte do nosso processo de progressão espiritual. Espero que isso tenha ficado claro, porque hoje é uma sequência daquilo que foi trabalhado na semana passada, tá? Quem está aqui presencialmente, se tiver mais dúvidas que a gente não consiga sanar pelo pouco tempo que a gente tem, revisita lá o vídeo que já está postado, do dia 1, para depois conseguir talvez aí considerações melhores do que a gente vai trabalhar hoje. Tudo bem? Tranquilo? Hoje nós vamos abordar, dentro de ciclo, essa estrutura aqui, ó. Vai ser abordado a história espiritual da humanidade. Então, qual que é a nossa trajetória? Nós, humanidade, trajetória atual, tá? Vamos apresentar grandes ciclos civilizatórios, de grandes raças, ciclos que já passaram e proposições de ciclos que estão por vir, ok? E vamos tentar explicar um pouquinho a nossa relação pessoal, né, que é a nossa raça atual, com o ciclo bíblico, ok? Então, fiquem à vontade para participar. O pessoal de casa posta aí no chat para o Wilson, ele repassa para a gente aqui. Para a gente fazer isso, nós vamos traçar aqui uma linha do tempo, porque a gente está falando de um ciclo que é temporal. E o tempo aqui é muito longo. Vocês se lembram na semana passada que o Cláudio explicou, conforme uma entrevista dada pelo Chico em 1954, amparado pela comunicação espiritual do Emmanuel, que nós transitamos em ciclos de aproximadamente 260 mil anos. E esses ciclos, eles têm movimentação e têm o período
de calmaria, né? O período de hibernação. Nós estamos no período de movimentação. E aí eu vou mostrar por que nós estamos nesse período de movimentação. Vamos colocar aqui uma linha do tempo. Eu vou colocar a partir daqui e vou usar o quadro inteiro, porque o ciclo é grande. Tá? Então essa faixa aqui, ela vai estar compreendida aproximadamente dentro desses 260 mil anos. E como é que a gente vai tentar identificar tempo aqui dentro? Com o recurso da doutrina espírita, nós vamos usar a chave do espiritismo para poder fazer isso. O Haroldo Dutra Dias já desenvolveu essa métrica de identificação, né? Eu poderia aqui já de cara colocar todos os pontos, mas eu quero ir fazendo pontualmente para vocês entenderem como é que a gente chega nesse desenvolvimento desse ciclo. Isso é baseado bibliograficamente, enquanto referência para nós, na obra Caminho da Luz, no Livro dos Espíritos, na obra Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e essas informações preciosas que o Chico apresentou para a gente através do Emmanuel nessa entrevista dada à LBV em janeiro de 1954, por conta de uma obra que foi ditada pelo espírito Ramatiz. Tá? Então, dentro desse ponto aqui, dentro daqueles 260 mil anos de movimentação, nós precisamos achar algumas referências. Tá? Então, eu vou deixar uns espaços aqui pré-definidos, vou deixar esse espaço aqui, vou precisar de mais 7. Então, vou deixar mais 2 aqui pequenininho. Então, 1, 2, 3. Vou colocar menor, acho que vai ser melhor para nós, porque eu quero dar um destaque para a gente. Vocês vão entender o porquê desses 7, tá? Isso é, no decorrer aqui das orientações, a gente vai explicar isso. Vamos fazer o mais correto possível para ficar tranquilo para todo mundo. Então, não vou separar proporcionalmente, ok? Deixar um espaço aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar 5 aqui. 6, 7. Essa vai ser a nossa estrutura de separação. O que o Emmanuel relata para a gente nessa entrevista que o Chico dá, que o Clauber colocou para nós semana passada? A cada período de 260 mil anos, 64 mil anos são destinados à reorganização dos pródomos terrestres. Então, 64 mil anos é preparação. Então, esses 64 mil anos vão estar aqui, ó, tá? 64 mil anos. E depois que acontece esses 64 mil anos, estima-se aproximadamente que períodos de 28 mil em 28 mil anos, uma raça desenvolve o seu trabalho espiritual. De 28 em 28 mil anos. E lá ele menciona que 2 raças, já de ordem muito distante e primitivas, cujas características já haviam se perdido no tempo, já tinham aportado e realizado o seu trabalho. Então aqui a gente vai ter raça 1, aqui a gente vai ter raça 2. Ok? Tranquilo até aqui? Muito bem. Depois dessas raças, nos diz o Emmanuel que os lemurianos, então vou colocar aqui Lemúria. Os lemurianos
foi a raça que desenvolveu o seu trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Depois dos lemurianos, veio uma outra raça, que a gente tem um pouco mais de informação, que é a raça Atlântida. Também com 28 mil anos de trabalho. Depois da raça Atlântida, vai chegar na nossa raça. Então, essa estrutura inteira aqui é a nossa raça, que é a raça ariana. E depois da nossa raça, nós vamos ter mais duas raças pela frente. Então, raça 6 e raça 7. Mais duas raças pela frente, até se completar este ciclo atual de 260 mil anos. Ok? Se eu pegar 7 raças de 28 mil anos, eu vou chegar a 196 mil anos. Mais 64 mil, 260 mil anos. Tudo bem? E como é que a gente sinaliza as datas? Por que a gente está no meio desse caminho? Como é que a gente acha isso? Então, vamos pegar a nossa estrutura aqui e vamos subdividir ela. Então, dentro da nossa raça aqui, eu vou fazer um recorte. Lembra que o Cláudio chamou atenção para o número 7? O ciclo do 7? Lembram disso? E no ciclo do 7, quando a gente olha para essas estruturas cíclicas, nós precisamos também considerar 4 partes distintas. Lembram que ele comentou isso? Fez uma correlação com as estações do ano, né, Cláudia? Lembram disso? Tudo bem, então vou pegar essa estrutura aqui e dividir ela em 4 pedaços. Então aqui vai ser um. Vou deixar um pedaço aqui maior. 2, 3, 4. Tá? Então, aonde estão esses espaços aqui, corresponde a esses 4 pedaços da nossa raça. Se são 28 mil anos, cada pedaço desse tem 7 mil. Concordam? Cada estrutura dessa aqui tem 7 mil anos de proporção cíclica. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tudo bem. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui um pouquinho diferente, porque esse último pedaço aqui, ele precisa ser maior, e aí eu vou usar para o lado de cá. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar 7 mil aqui. Deixar isso aqui para o lado de lá. Muito bem. Chegamos aqui nesse ponto dos 7 mil anos. Como é que eu vou saber os períodos? Como é que eu vou saber as datas? Livro dos Espíritos, questão número 51. Kardec pergunta assim: podemos saber em que época viveu Adão? Essa é a pergunta que ele faz. Respondem os Espíritos: mais ou menos naquele assinais, cerca de 4 mil anos antes do Cristo. Então eu vou pegar uma referência aqui, essa aqui é a nossa, tá? Então eu vou pegar uma referência aqui, vou colocar Jesus aqui. Jesus. Deixa eu usar uma outra cor. Vou usar aqui em cima. Então isso aqui, ó, vai ser o nosso ano de referência, ok? Ano 0. Então, 4 mil anos para cá, eu vou chegar aqui em 4 mil antes de Cristo. Ok? Então, 4 mil anos antes
4.000 antes de Cristo. Significa que eu tenho 3.000 depois. Se eu pegar 4.000 anos e somar mais 7, 11.000, perfeito? Se eu somar mais 7, 18.000, perfeito? Se eu somar mais 7, 25.000, certo? Então, 25.000 antes de Cristo. O que acontece em 25.000 antes de Cristo, segundo a ciência? Se estabelece as características do homem Cro-Magnon, que é uma das últimas características lá daquela estrutura de evolução do Homo sapiens para a nossa característica atual de raça. Então, mais ou menos em 25.000, da onde nós estamos, né? Antes de Cristo, acontece isso. Emmanuel, quando ele vai falar da chegada dos capelinos, nós estimamos que esta chegada desses companheiros da constelação do Cocheiro na Terra se dá entre 30 a 25.000 anos antes de Cristo. Então vai coincidir próximo a esse período. Qual é a massa maior de espíritos que chegaram exiladas? A casta ariana, ou a raça ariana. Daí a gente tem uma ideia das bases fundamentais para a nossa raça, para o desenvolvimento espiritual desse conjunto de espíritos que está transitando na Terra até os tempos de hoje. Ok? Muitos desses exilados de Capela já retornaram, ou já migraram para outros orbes, mas foram a estrutura inicial a nos auxiliar a partir desta evolução da espécie humana. Tranquilo até aqui? Então eu tenho 25 antes de Cristo. Se eu somo 25, aqui são 28.000 anos. Se eu somo 25 com 28, o que eu acho? 53. Então, a raça ariana, a raça atlântida, está situada entre 53.000 e 25.000 anos antes de Cristo. Se eu somo 28 com 53, o que eu acho? 71? 53 com 28, 71. Concorda? 81, perdão. 81. Então, a raça lemuriana entre 81.000 e 53.000 antes de Cristo. Se eu somo 28, eu vou ter 109. Então, 109.000 antes de Cristo é essa segunda raça que o Emmanuel chama de primitiva e cujos traços já se perderam ao longo do tempo. Então, uma raça que está lá aproximadamente 109.000 anos antes de Cristo. Se eu somo 28, eu tenho 137? 137 antes de Cristo. 137.000 anos antes de Cristo é o início de trabalho dessa primeira raça primitiva que o Emmanuel menciona na entrevista. E se eu somo a 137, 64.000, eu tenho 201.000 anos antes de Cristo. O que a ciência diz para a gente?
que a idade da razão na estrutura humana tem aproximadamente 200 mil anos. Tá? Hoje isso foi aprofundado ainda mais. Estima-se que nos hominídeos essa primeira fase tenha alcançado 300 mil anos e se consolidado aproximadamente entre 160 e 200 mil anos. Quer perguntar, Hebe? Não? Ah, você levantou a mão, achei que você queria perguntar. Ah, ok. Então, tranquilo até aqui? Conseguimos entender esse traço aqui? Não? Qual foi a dúvida aí, Duda? Cadê o microfone? Pega o microfone aí, o Cláudio aí, ó. Pode perguntar. Eu tracei, por enquanto, a partir de Jesus, tá? Pode perguntar. Eu não entendi nada também. Ok, mas do que do nada que você entendeu? De todos esses números, eu não entendi absolutamente nada. Tá, então vou te dar uma sugestão. O Emmanuel tem essa entrevista, o Chico tem essa entrevista junto à LBV, onde o Emmanuel estabelece todas essas condições, todas essas características. O Clover comprou esse livro aqui, ó. Tá na página 130. Vamos ver certinho aonde que tá. A entrevista do Chico tá a partir da página 132. Tudo bem? Recomendo uma leitura. Tá? Que aí você vai entender isso aqui. E lá nessa obra tem essa mesma linha do tempo, o Haroldo traça essa mesma linha do tempo para a gente entender essa métrica. Só comecei a estruturar datas a partir de Jesus, que é o ponto de referência principal para a gente, usando lá a pergunta que o Kardec faz sobre a vivência do Adão. Ok? Muito bem. Se nós chegamos para lá na linha do tempo, vamos avançar na linha do tempo. Se Adão viveu aproximadamente, figurativamente, né? Porque a gente sabe que Adão é uma figura de linguagem representativa. Se ele viveu 4.000 anos antes de Cristo, e aqui nós temos uma subdivisão de 7.000, quando é que termina essa faixa? Termina em 3.000 depois de Cristo. Então termina no ano 3.000. 3.000 da nossa era, do nosso tempo, do que nós estamos vivenciando hoje, dos nossos dias atuais. Ciclo temporal Terra, porque o Emmanuel vai usar. Lembra que o Clover explicou que os ciclos têm que ser considerados em relação a onde eles ocorrem. E aqui nós estamos falando de tempo, terra. Ok? Então termina em 3.000 depois de Cristo. Se eu somar mais 28 mil anos de trabalho aqui, eu vou chegar a 31.000 depois de Cristo. Tudo bem? Se eu somar mais 28.000 anos de trabalho aqui, eu vou chegar a 59.000 depois de Cristo. Confere a conta? Então nós estamos numa trajetória cíclica espiritual que começou há 200.000 anos antes de Cristo e vai se concluir aproximadamente no ano 59.000, ou por volta dele. Vocês estão com medo de morrer e ir embora? Nós estamos no olho do furacão? Vai ser interessante a gente analisar agora esse pedacinho aqui, ó, de 7.000. Mas até aqui deu uma ideia ali do que é entender essas grandes raças, esses grandes ciclos de trabalho que os espíritos passam no propósito da vivência humana?
Porque isso é que é o importante. Cada uma dessas faixas de tempo é um trabalho enorme para o espírito. Então, a gente fica reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, para tentar nos aprimorarmos e cada vez mais estarmos numa condição espiritual melhor. Tudo bem? Tudo bem. Agora, o que a gente vai chamar atenção para nós? Aonde nós estamos? Nós não somos essa turminha aqui? Somos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e fazer um destaque para a turminha. Tá? Esses somos nós. Observem que nós estamos no último quarto do nosso ciclo racial de experiências, de movimentações e de transformações para a nossa própria melhoria. Nós estamos no último quarto, que é o primeiro aqui, ó, 25 mil, menos 7, 18 mil, então aqui, ó, 18 mil antes de Cristo, menos 7, 11 mil antes de Cristo, vai chegar menos 7, 4 mil, né? A referência lá do Adão, que está no livro dos Espíritos, e depois mais 7 mil, que é onde nós estamos. Jesus fez recebeu a turma convidada lá do degredo da constelação do Cocheiro, e eles começaram o trabalho aqui. E ele veio para finalizar o processo. Percebemos isso? Tem um recorte, eles iniciaram o trabalho, Jesus se compromete, né? A Caminho da Luz informa isso, Jesus se compromete a estar no meio deles, vem na fase final do processo. Ok? Microfone. Por que você usa a expressão veio? Ele aportou para trazer os ensinamentos na fase final. Então, o veio enquanto materialização para nós. Entendeu? Então, ele veio no final do processo. Nunca esteve distante do processo. Claro, é o governador do orbe, né? É o governador do planeta. Então, acompanha o planeta desde a sua criação. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Diga. Pode ser basicão, mas eu me perdi aqui. Sim. Você falou aí dessa vinda, né, desses exilados aí. 25 aqui. mil. Isso. Atlântida, Lemúria, raça 1, raça 2, não sei o quê. Era tudo aqui na Terra mesmo. Tudo na Terra. Nós estamos falando de tempos cíclicos da Terra, exatamente. Mas aí eles fazem parte dessa evolução ou são raças que já foram e a nossa é fruto delas, do nosso crescimento que está vindo de lá? São raças... Então a gente está crescendo desde lá. Estamos aqui. Por que a gente não tem como definir que nós estávamos aqui? Por que a gente não tem como definir? Exatamente isso. Porque os espíritos migram. Os espíritos não ficam alocados eternamente num único ambiente para o seu crescimento. A gente tem dificuldade de enxergar esses ciclos maiores exatamente pelo tamanho de tempo que os envolve. Mas nós estamos colaborando constantemente nesses processos evolutivos. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, diz para a gente que do princípio inteligente, ou seja, a formação inicial do princípio inteligente,
até este princípio inteligente atingir a condição de individualidade, ou seja, no início é um princípio inteligente do universo, criado por Deus. E depois, com o sucessivo trabalho que ele vai desenvolver, ele vai chegar à condição de uma individualidade, espírito. Até ele chegar nessa condição, nos relata André Luiz, que é levado aproximadamente tempo da Terra em torno de 1,5 bilhões de anos. Aí a gente começa a se perder. Ok? Tranquilo? Então não tem a condição da gente dizer assim, essa turma que está desenvolvendo os trabalhos na raça ariana é a mesma turma que já passou pela Atlântida, a mesma turma que já passou pelos lemurianos. Não tem condições. Mas o que a gente pode, com tranquilidade, afirmar para vocês, com base no que o Emmanuel relata nessa entrevista através do Chico, é que nós fazemos parte desse grupo. É o nosso momento atual de trabalho. E a gente não pode perder tempo. Por quê? Porque nós estamos no último quarto. Nós estamos no final do ciclo. Lembra que o Clauber explicou no dia anterior que a progressão ela vai acontecer? Independe da gente querer progredir? Independe se eu quero progredir. A progressão vai acontecer. Por que ela vai acontecer? Livro dos Espíritos, questão 783 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta? Está dando microfonia aí, Wilson. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Essa é a pergunta que o Kardec faz. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Aí o que os espíritos respondem? Ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Então, você olha hoje no dia a dia, a ciência de ontem não é a ciência de hoje. Muito mais conhecimentos foram aprimorados, desenvolvidos, auxiliando esse progresso natural das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, eu não quero caminhar, não. Eu quero ficar aqui cômodo no meu lugar de conforto, né, tranquilo e tal. Deus abala com um evento físico ou moral que transforma. Aí vem umas Covid da vida, né? Vem uns eventos mais amplos que a gente não... uns tsunami da vida que a gente fala assim, nossa senhora, o mundo está acabando. E o mundo não está acabando. Né? A gente está muito cômodo, muito acomodado. Nós estamos no fim do processo. Vamos prestar atenção para o trabalho que a gente precisa fazer. Tranquilo? Consegui te responder? Ok. Então, pegando esse recorte aqui desse último quarto, deixa eu ver se esse aqui está... Beleza. Pegando esse recorte aqui desse último quarto, eu tenho 7.000 anos aqui de desenvolvimento. Jesus é o marco. Eu tenho até o ano 3.000, certo? 1, 2, 3. 1, 2. Nós já chegamos aqui, ó. Nós estamos na bolinha laranja. O que nós estamos fazendo com todo o aprendizado, conhecimento do espírito? Porque nós não estamos falando nada de matéria aqui. Esquece matéria. O
que nós estamos fazendo no campo do Espírito para o melhor aproveitamento aqui, nesse pedacinho final que está faltando? Nesses pouco mais de 900 anos, diante de 7.000, 28.000 de trabalho que a gente tem. Isso é para a gente pensar. Então, quando Jesus vem, e aqui um pequeno recorte sobre o Apocalipse, o Apocalipse, o que ele está falando? Muita gente acha que é fim do mundo, e eu sempre falo, é fim de ciclo. Presta atenção. Esse aqui é o 0, certo? Aqui eu vou colocar ano 100, que é mais ou menos quando o João divulga as informações das visões de revelação que ele teve. Aqui é o Apocalipse. O Apocalipse fala desse porvir até o fim da raça. Então ele está falando de eventos de transformação que chegarão aonde a nossa transformação espiritual precisa atingir. Quem tiver o compromisso de estar junto, querer realmente fazer essa transformação, acompanha até o final, porque nesse trecho que nós estamos vivenciando espiritualmente falando, é aonde as transformações coletivas estão se intensificando. É o tão falado entrar no mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai começar aqui, ó. Começar do ponto de vista de consolidação. Porque existe uma outra data que é muito divulgada, que é o ano 2057, né? Que o Chico dá uma entrevista também sobre isso. E aí nós vamos usar o recurso da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada pelo espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico, aonde no capítulo 22, sobre Bezerra de Menezes, o espírito, se eu não me engano, é Hilel, que fala, ou é Ismael? Eis a minha dúvida. Um dos dois. Não estou me recordando aqui quem que é o coordenador. Acho que é o Ismael, né? Que é o coordenador da reunião no mundo espiritual. Esse espírito vai relatar para a turma que está ali reunida naquele instante que a sociedade humana passaria por 2 séculos de trabalho. Os primeiros 100 anos de grandes preparações e outros 100 de grandes desenvolvimentos. Esta reunião ocorre no início do século XIX, conforme nos relata Humberto de Campos. Então, estima-se ali por volta de 1801 até 1804, mais ou menos. Em 1857, o Paráclito, prometido pelo Cristo e narrado no Evangelho de João, chega ao conhecimento da sociedade, que é a doutrina espírita. Por isso que se faz essa matemática que, a partir das orientações que o Espiritismo traz sobre a realidade da vida, a criatura humana tem que mudar, necessita mudar e é convidada a mudar a sua condição espiritual. Porque vai ser aclarado na nossa frente qual é a nossa necessidade. Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? Que a morte não é um fim, é só um recomeço. Não é? Que o início da vida não é um começo, é só uma retomada. Que o espírito já está vivo há muito tempo. E que cabe a nós
profunda atenção a essas transformações, porque só assim a gente vai alcançar um estágio ou um estado de felicidade que a gente tanto almeja. Não as felicidades relativas que nos circundam, mas aquela definitiva para o nosso espírito. Então, 2057 é apontado como o alvorecer. É um iniciozinho de manhã da proposição do mundo em regeneração para a gente. Aí o mundo regenerado vai se consolidar com essa raça nova, quando ela se estabelecer lá por volta do ano 3000. Até lá nós temos muitas possibilidades, Cláudia. Até lá nós temos muitas possibilidades de realizar inúmeros trabalhos. Imagina quantas reencarnações não estão ainda a nos favorecer ao longo desse tempo, considerando o hoje, 2026. Pois não, Érica? Toninho, eu fiquei com uma dúvida. Ali no marco, nós vamos estar, o finalzinho do período... Aqui? Okay. Nós vamos estar regenerados. Nós vamos estar no final do trabalho dessa raça atual, que é a ariana. Pois é. Mas se nós nos propusermos a fazer efetivamente a melhoria, a transformação, a progressão espiritual que a gente precisa fazer, é muito provável que a gente tenha condições de estar junto com essa turma. Essa era a minha dúvida. Que vai se efetivar. Sim. Essa era a minha dúvida. A raça 6 e a 7 que vão chegar, vão migrar para esse planeta já regenerado. Então, eles estão melhores que nós. Sim. O que acontece quando a gente observa esse aspecto, olhando a obra A Gênese? O que o Kardec aponta para a gente lá no capítulo 18, a geração nova? Não é necessário expurgar da terra todos os espíritos que aqui estão para que a terra se regenere. Não é necessário fazer isso. Basta que, em conjunto com essa emigração espiritual que é natural no universo, é natural isso acontecer, basta que muitos dos espíritos, ainda recalcitrantes nas condutas indevidas, imperfeitas, incorretas, desencarnem e tenham a possibilidade de esclarecimentos, observando a sua própria trajetória através de uma nova reencarnação. Então, diz lá o Kardec que muitos espíritos vão desencarnar e, quando reencarnar, muitos deles, aqueles que faltava aquele pequeno pedacinho para virar a chave, eles vão reencarnar melhorados. Muitos deles. Ok? E muitos não terão a possibilidade de reencarnar de novo na Terra, porque o endurecimento ainda é muito profundo para dar conta de acompanhar a situação de sentimento, de vibração que a Terra coletivamente vai adotar. O planeta vai mudar. Isso é fato para a gente. Vai mudar. Vibracionalmente vai mudar. Moralmente vai mudar. Se nós queremos fazer parte, aí a escolha é nossa. E para a gente fazer parte, a gente tem que dar conta de se vincular à mudança que vai se concretizar. E a mudança vai se concretizar no limiar ali dessa chegada da nova raça. Ok? Lembram no Apocalipse? O final do Apocalipse é uma promessa de uma nova Jerusalém. A nova Jerusalém está aqui, ó. É a raça 6. Que raça que é? Não me pergunte, não tenho a menor ideia. O Emmanuel não falou, muito menos eu. Que raça que é a 7? Não tenho a menor noção. Tá?
Mas a ideia cíclica deste momento que a gente está vivenciando é essa. Tudo bem? Muita informação? Um pouquinho, né? O frigir dos ovos disso tudo, gente, é só para a gente ter atenção o seguinte. Quando Jesus veio, ele deixou uma instrução com 2 subitens para a gente. Só. É só isso que ele deixou. O resumo da obra de Jesus é uma instrução com 2 subitens. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Da sua família, dos seus bens, até de você. Amar a Deus acima de tudo. E amar ao teu próximo como a você mesmo. Se a gente fizer isso, nós caminhamos ali tranquilo, tranquilo. Tudo bem? Só 2 coisinhas para você fazer, mais nada. Tá? Vou finalizar por aqui. Semana que vem, na terça-feira de carnaval, teremos oficina normalmente, teremos EMEG normalmente, o Jussara já está aqui, então funciona normal, tá? Essas reuniões aqui da terça-feira de carnaval. Semana que vem, o Clóvis vai trazer para nós... Você tirou? Ah, tá, você já pagou, né? Ele vai trazer para nós a sequência dessa proposta, aí vocês vão ver informações que estão relacionadas a mais entendimento desse processo cíclico, principalmente algumas abordagens de festas judaicas, né? Questões de numerologia que a gente vai trabalhar, que ele vai trabalhar para a gente, que é muito relevante para a gente entender aí, fazer o fechamento dessa reunião de ciclo. Ok? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar, né? Porque o nosso tempo hoje já chegou. Querido Jesus, amigos espirituais presentes conosco, somos agradecidos mais uma vez, Senhor, e que a misericórdia do seu coração possa nos auxiliar e nos envolver na nossa trajetória espiritual, pois sabemos, Mestre amado, que de Ti nós muito necessitamos ao nosso lado ao longo dessa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Então, emerge aí 12 minutinhos com a nossa querida Ju.